Oi pessoal, estamos de volta, então vamos dar continuidade à interpretação do texto, onde nós estamos bem no meio da interpretação, né, do texto, que vem falando a respeito das companhias, das empresas, um texto que foi aplicado para o AFT, certo? E nós vamos dar continuidade com a opção de letra E, ok? Let's see the option E. Diz assim: led many firms to dismiss older workers in their periodic. Conduziu muitas empresas a demitir os trabalhadores mais velhos em seus periódicos. A parte lá no texto que nós vamos analisar, essa opção, são dois segmentos. O primeiro é esse aqui. Most companies are remarkably ill prepared. There was a flicker of interest in the problem a few years ago, but it was snuffed out by the recession. Traduzindo, a maioria das pessoas, a maioria das empresas são notavelmente mal preparadas. Havia uma centelha de interesse no problema há poucos anos atrás, mas foi apagada pela recessão. E o outro segmento é esse. And the governments are raising retirement ages and making it more difficult for companies to shed older workers, in a desperate attempt to cope with their underfunded pension systems. Traduzindo, e os governos estão aumentando as idades de aposentadoria e tornando mais difícil para as empresas dispensar os trabalhadores mais velhos, em uma tentativa desesperada de lidar com os seus sistemas de fundo de pensões. Bem, mas nesse momento eu achei interessante explicar para vocês em mais detalhe o que é essa Underfunded Pension Systems, para que você possa entender melhor a questão. Então vamos ver Extra Information, terminologia. Underfunded Pension Systems é um sistema de pensão onde os passivos excedem os ativos. Acontece quando o aposentado vive mais do que a expectativa esperada ou o plano de pensão vai à falência. Então, como muitos desses sistemas têm garantias governamentais, se por uma variedade de razões o plano falhar, quem paga ao aposentado é o governo. Então tá aí, você viu o que significa esse tipo de sistema de pensão. Ele tem tudo a ver, né, com o governo, quando o plano falha, o governo que tem que pagar. Agora vamos ver os sinônimos de palavras para que possamos então confrontar o que a opção diz com o que o texto diz. Lá no texto usa o verbo shed, né? O que significa shed? Shed é dispensar, demitir, que é a mesma coisa que dizer dismiss, demitir, ok? Então lá na opção usou o verbo dismiss e no texto usou o shed. Firm significa firma ou empresa, que é a mesma coisa que company, firma, empresa, companhia. Agora vamos ver os antônimos. Os antônimos, o verbo led significa conduzir ou persuadir. É um verbo irregular onde o passado dele é o led, só L-E-D. E a expressão make it more difficult, fazer isso mais difícil. Então, pessoal, o problema é que eles tinham interesse em saber como lidar com os trabalhadores mais velhos. O que foi que a recessão fez? A recessão foi atrapalhar, né, a preparação das empresas quanto a isso, quanto a lidar com os trabalhadores mais velhos. Mas a recessão ela não incentivou ou conduziu as empresas a demitir os trabalhadores mais velhos, certo? Como nós vimos aí no final do texto. E nós vimos claramente também que ao invés da recessão ela levar as empresas a demitir os mais velhos, né, como disse lá no enunciado da opção E, o que os governos estão fazendo é tudo para evitar isso, certo? Por quê? Porque eles não querem ter o risco, né, de ter que pagar as pensões para os aposentados, se no caso o plano de pensão falhar, ou a pessoa viver mais do que a expectativa, ok? Então, por isso, essa opção ela está errada, né? Ela não está concordando com o texto. E quando ela diz, né, que
a recessão ela conduziu as empresas a demitir os trabalhadores mais velhos em seus periódicos, certo? Então, o gabarito, né, da questão é C de casa. Gabarito C de casa. Bem, vamos então passar para a questão de número 23. Let's see 23. The text suggests that the governments of industrialized countries are. Traduzindo, o texto sugere que os governos de países industrializados são: opção A, trying to stop companies dismissing older members of their workforce. Tentando parar as empresas de demitir membros mais velhos de sua força de trabalho, né? Então, será que os governos dos países industrializados eles estão tentando fazer isso, né? Parar as empresas de demitir membros mais velhos da sua força de trabalho? Vamos ver lá no texto o que é que o texto diz. A parte do texto é a seguinte: And governments are raising retirement ages and making it more difficult for companies to shed older workers in a desperate attempt to cope with their underfunded pension systems. E os governos estão aumentando as idades de aposentadoria e tornando mais difícil para as empresas dispensar os trabalhadores mais velhos, em uma tentativa desesperada de lidar com seus sistemas de fundo de pensões. Então, aí eu vou destacar para você essa parte, esse termo que tem na opção, que é o trying to stop. Trying to stop significa tentando parar ou dificultar, que é a mesma coisa que dizer making it more difficult, fazer isso mais difícil, que você encontra no texto, esse termo. Vamos comparar outro termo, dismissing old members, que tem lá na opção, significa demitir membros mais velhos. E o texto diz o quê? Shed older workers, dispensar trabalhadores mais velhos. Então é a mesma coisa, tanto faz dismissing older members, como eu dizer shedding older workers. Então observe aí, né, que a opção A, ela disse a mesma coisa que o texto, em outras palavras, né, usando sinônimos de palavras. E por isso, a opção A vai ser a nossa opção correta, ok? Então, você já está sabendo que essa opção A, da questão 23, vai ser o gabarito. Mas nós vamos observar por que as outras estão incorretas. Então, vamos ver a opção B. Let's see B. A opção B diz: refusing to employ younger workers because of their expensive pensions. Recusando empregar trabalhadores jovens por causa das onerosas pensões deles. Bem, pessoal, essa opção, ela diz algo totalmente ilógico, né? Onde ela fala aí que os jovens, eles têm pensões, né? Porque, em geral, quem recebe pensão é quem? São as pessoas idosas, né? São os trabalhadores mais velhos, né? Salvo, assim, as exceções, como, por exemplo, no caso da pessoa ter uma doença, né? Ter que se aposentar por causa disso. Mas, em geral, quem recebe pensão são os mais idosos. Então, além de ser algo ilógico, pelo conhecimento que nós temos de mundo, essa afirmação aqui da opção B, ela não é encontrada no texto. Então, como eu já falei para vocês, né, quando a opção, o que diz na opção a gente também não encontra no texto, ela também não pode ser considerada uma opção correta. Então, por isso, a letra B é errada, ok? Vamos agora analisar a opção C. Let's see the option C. Cutting the retirement pensions of valuable workers on the basis of age. Cortando as pensões de aposentadoria de trabalhadores valiosos na base da idade. Então, no momento em que o texto ele fala disso, né, até porque não é lógico dizer que as aposentadorias de idade base seriam cortadas, né, visto que essa aposentadoria, né, na idade base, ou seja, na idade que a pessoa é mesmo para se aposentar, ela é um direito adquirido, né? Então, o governo ele não poderia cortar a pensão desses trabalhadores, né, na base da cidade, certo? Então, a opção também ilógica, também não diz isso no texto, a opção é errada. Vamos agora analisar a letra D. Option D. Making desperate attempts to cope with an efficient labor market.
fazendo tentativas desesperadas de lidar com o ineficiente mercado de trabalho. Onde é que fala isso? Vamos procurar as palavras-chave que são desperate and attempt, e também o cope. Lá no texto nós encontramos o seguinte: In a desperate attempt to cope with their underfunded pension systems. Em uma tentativa desesperada de lidar com os seus sistemas de fundo de pensões. Então, ao contrário do que diz lá na opção, né, o desespero do governo é referente aos sistemas de pensão e não à forma de lidar com o ineficiente mercado de trabalho, certo? A banca aí fez uma troca de palavras, certo? Não é isso que diz o texto. Embora as palavras coincidam algumas delas, mas a informação não coincide. A mensagem textual não. Por isso a opção D ela está incorreta. Agora vamos ver a próxima, né, e a última, que é a E, vamos analisar por que ela está errada. Já que a gente já viu que o gabarito vai ser a A, né? Então vamos ver agora a E. Option E. Regretting their generosity to workers who have taken retirement early. Mostrando arrependimento pela generosidade deles aos trabalhadores, os quais têm aposentadoria antecipada. Onde é lá no texto que nós encontramos algo, né, que seja relativo a essa opção? Na seguinte frase: or encouraging them to take early retirement. Ou os encorajando a ter uma aposentadoria antecipada. Então, pessoal, nós vimos que o governo, o que é que ele está querendo fazer? Ele está querendo esticar a idade da aposentadoria, né? E não tendo a generosidade de antecipá-la, certo? Então, essa opção, ela tenta aí confundir o concursando, né, com uma troca de expressões, certo? E quem incentiva, às vezes, a antecipação da aposentadoria são as empresas, certo? Como nós vimos no segmento, né? Quando disse, encouraging them to take early retirement. São as empresas, certo? Não o governo. Então, por isso, essa opção, ela está incorreta, ok? Bem, nesse momento, a gente vai ver novamente o Booster Vocabulary, ok? Let's see the Booster Vocabulary. A primeira palavra aí que eu destaquei para você foi clue, que significa pista, dica, vestígio ou indicação. Excited, animado, alegre, aceso. Lively, cheio de vida, animado, vívido. Outfit, significa roupas, apetrechos ou equipamento. E quite, bastante, muito, completamente. Stunning, deslumbrante ou impressionante. Bem, gente, então aqui nós terminamos, né, o Booster Vocabulário. E agora nós vamos passar para a próxima etapa, né, do decorrer da interpretação do nosso texto, que vocês já sabem que vai ser o quê? A tradução, né? Eu já tinha lido o texto sem a tradução no início, agora nós vamos ver passo a passo o texto com a tradução, e você vai se maravilhar de saber, né, quando você acompanhar agora a tradução, que algumas palavras que antes para você era como se você tivesse visto pela primeira vez, você não tinha nem ideia do que significava. Ao observar e acompanhar comigo a tradução agora, você vai ver que não, que essas palavras, elas agora já não são mais desconhecidas ou estranhas para você. Você já tem um tanto de intimidade com elas. E quando você vê novamente, vai fixar mais ainda. Então vamos lá, né? Vamos ver a tradução. Let's see the translation. Diz assim a tradução: Companies in the rich world are confronted with a rapidly aging workforce. Not 1 in 3 American workers will be over 50 by 2012. And America is a young country compared with Japan and Germany. China is also aging rapidly, thanks to its one-child policy. This means that companies will have to learn how to manage older workers better. As empresas no mundo opulento estão confrontadas com uma força de trabalho que está envelhecendo rapidamente. Quase um em cada 3 trabalhadores americanos estarão com mais de 50 em 2012. E a América, país jovem comparado com o Japão e a Alemanha.
A China é também um jovem envelhecendo rapidamente, graças à sua política do filho único. Isto significa que as companhias terão que aprender como administrar melhor os trabalhadores mais velhos. Então, a parte aí, a palavra que eu vou destacar aí para você, logo na segunda linha, é a palavra workforce, né, que é uma palavra que faz parte da terminologia para o FT, que significa força de trabalho. Nós temos também uma outra palavra na última linha, que é a palavra manager, que é uma palavra muito usada, né, não só para o FT, mas em todos os textos. Geralmente a gente encontra essa palavra, que significa administrar, gerenciar. Inclusive já vimos em outros textos para trás nessa palavra. Continuando. Most companies are remarkably ill prepared. There was a flicker of interest in the problem a few years ago, but it was snuffed out by the recession. The management literature on old workers is a mere molehill compared with the mountain devoted to recruiting and retaining the young. Companies are still stuck with an antiquated model for dealing with aging, which assumes that people should get pay rises and promotions on the basis of age. Traduzindo. A maioria das empresas são notavelmente mal preparadas. Existia uma centelha de interesse no problema há poucos anos atrás, mas foi apagada pela recessão. A literatura de gestão sobre os trabalhadores mais velhos é um mero montículo comparado com a montanha devotada para recrutar e reter o jovem. As companhias estão ainda presas ao modelo antiquado de lidar com o envelhecimento, o que pressupõe que as pessoas deveriam ter promoções e aumentos salariais com base na idade. Bem, aí eu vou destacar para você a palavra da primeira linha, remarkably, também que é uma palavra que está sempre presente em texto, que significa notavelmente ou extraordinariamente. Na terceira linha nós vemos a palavra management, que significa administração ou gestão. Inclusive, eu até citei para você, né, a palavra base dela, que no caso é manage, que a gente viu no parágrafo anterior. São palavras que caem aos montes nos textos. Continuando. They have dealt with the burdens of this model by periodically downsizing older workers or encouraging them to take early retirement. This has created a dual labor market for older workers of corset insiders on the one hand and unemployed or retired outsiders on the other. But this model cannot last. The number of young people, particularly those with valuable science and engineering skills, is shrinking, and governments are raising retirement ages and making it more difficult for companies to shed older workers in a desperate attempt to cope with their underfunded pension systems. Traduzindo. Eles têm lidado com os encargos deste modelo por periodicamente demitirem os trabalhadores mais velhos ou encorajá-los a tirar uma aposentadoria antecipada. Isto tem criado um mercado de trabalho duplo para os trabalhadores mais velhos. Por um lado, pessoal interno tratado como realeza e, por outro lado, pessoal externo aposentado ou desempregado. Mas este modelo não pode findar. O número de jovens, particularmente aqueles com habilidades em engenharia e ciências de grande valor, estão encolhendo. E os governos estão aumentando as idades para a aposentadoria e tornando mais difícil para as companhias demitir os trabalhadores mais velhos, em uma manobra desesperada para cobrir os sistemas de fundos de pensões deles. Bem, então aí nesse parágrafo eu vou destacar para você esse termo, né, que está até entre aspas, que é o termo downsizing, que significa enxugamento, ou seja, demitir, né, mandar embora os trabalhadores, certo? É um termo aí usado, né, para quem é da área,
ou mesmo para quem não é, preste atenção a esse termo, porque se você encontrar em outro texto, então já vai ficar mais fácil de você entender o que significa, certo? Bem, outra palavrinha também que é importante você aprender, né, que está sempre presente em textos, essa palavra unemployed, que ela está aí adicionada de um prefixo que significa desempregado. Só employed, sem o UN, seria empregado, certo? A palavra skills, né, que significa habilidade, é uma palavra também muito usada em texto. Inclusive, a gente viu demais essa palavra quando a gente viu o texto falando sobre administração, né? Um texto que falou sobre skill set and mindset, habilidade ou personalidade. Então, tá aí. Vocês estão observando aí, né, pessoal, que quem está acompanhando o curso desde as primeiras aulas está observando isso. Quando eu chamei a atenção para vocês para algumas palavras, vocês estão vendo, né, que realmente essas palavras elas estão se repetindo nos outros textos. E isso é bom porque você vai fixando mais e com certeza outros textos que você vai ver para frente também, você vai ver novamente essas palavras, né? E a tendência é acumulando cada vez mais palavras, né, no seu vocabulário e fixando, certo? Por isso que você não deve parar de estudar, né? O estudo ele é contínuo, ok? Bem, então agora nós vamos para a próxima parte, né, do texto, da etapa da interpretação do nosso texto, que vai ser justamente o vocabulário geral, onde nós vamos ver as palavras principais, né, que a gente viu lá no texto, para que assim aumente mais a sua fixação, ok? Então, let's see the vocabulary. Bem, a primeira palavra aí que eu destaquei para você foi aging, que significa envelhecimento. Nós vimos lá no texto. Better é uma palavra que faz parte do vocabulário básico, que significa melhor, superior ou aperfeiçoado. Burden, carga, obrigação. Cope with é um verbo frasal, que significa liderar com ou superar. Cosset, mimado ou tratado com muita cortesia. Dealing, lidar, relações comerciais ou intercâmbio. Downsizing, que é a palavra que eu chamei a sua atenção aí quando a gente estava traduzindo, significa achatamento da estrutura organizacional ou demissões. Dual, duplo. Flicker, centelha, luz vacilante ou tremulação. Insider, informante ou pessoas que têm informações de dentro de uma organização ou de uma empresa. Labor, trabalho ou ocupação ou tarefa. Last, último, terminar, findar. Make out, decifrar, compreender, estabelecer. Manage, palavra que a gente vê demais, né? Administrar ou gerenciar. Molehill, montículo de terra feito por topeiras enquanto cavam. Ou seja, esse é o significado literal da palavra molehill. São pequenos montes de terra que esses animais, quando eles estão cavando, eles fazem. E foi usado de uma forma figurativa no texto, né, quando a gente estava falando sobre as formas de gestão. Mountain, montanha. Outsider, exterior ou leigo. Over, excesso, sobre ou acima de. Policy, política, ou também pode ser usado para se referir a sistemas de seguro. Rapidly, rapidamente. Remarkably, notavelmente, extraordinariamente. Essa palavra também cai aos montes no texto. Grave essa palavra. Retirement, aposentadoria. Quem vai fazer a FT, essa é uma palavra básica que você precisa saber, certo? Retirement, aposentadoria. Rise, subir, aumentar, elevar. Shrink, encolher, diminuir. Snuff out, extinguir, apagar. Stuck, preso, emperrado. 12, aqueles ou aquelas. Underfunded, sem fundos financeiros. E unemployed, desempregado e sem ocupação. Preste atenção aí que as duas palavras estão acrescidas, né, do sufixo UN, né, que significa negação, certo? Aprenda essa palavra unemployed, bem como employed ou employment, que significa emprego, que também faz parte aí da terminologia do AFT. Bem, amigos, terminamos agora o vocabulário
português e inglês. E vamos então finalizar, né, fechar aqui esse texto, vendo então o vocabulário de sinônimos, certo? Let's see the vocabulary of synonyms. Aging significa ripening, maturement. Better, superior, improve. Burden, load, onus, incumbrance. Cope with, meet, conform to or gather. Corset, pamper, conquer, spoil. Dealing, transaction, relations. Downsizing, retrenchment, curtailment. Deal, double, bivalent. Extinguish, snuffed out, eliminate. O extinguish, ele é o verbo formal, né, que inclusive é até um cognato verdadeiro. Bem como o eliminate, também é um cognato verdadeiro. Se você ver extinguish ou eliminate em um texto, já vai ficar bem fácil de você saber o que significa. Mas se você ver o snuffed out, né, aí você ficaria, o que significa isso, né? Então, por isso que é importante aprender os sinônimos, né, bem como os verbos frasais, certo? Próxima vez que você ver esse verbo snuffed out em um texto, já vai ficar bem mais fácil de você lembrar o que significa. A próxima palavra, flicker, tem como sinônimos spark, glint e waver. Inside trading, inside track. Essa palavra aí, pessoal, inside é uma palavra que faz parte do vocabulário básico. Labor, working class, task, project. Essa palavra labor faz parte da terminologia, né? Porque ela está se referindo a trabalho. Last, conclusion, close, in, finish. Make out, spot, recognize, discern. Make out também é um verbo frasal. O make, acrescentado de outros prefixos, ele muda completamente o seu significado, certo? Então, nesse caso aí, né, ele significa recognize ou discern, que é, inclusive, recognize e discern são cognatos verdadeiros. Quando cai assim é uma beleza, mas quando cai no verbo frasal desse, como make out, então é importante você conhecer também. Manage, palavra que eu sempre estou batendo na tecla para vocês, né, para que vocês possam decorar, que é carry off, negotiate ou pull off. Molehill, made by moles. Outside, foreign, alien. Essa palavra alien, né, ela não é extraterrestre, não significa só isso, né? Ela significa pessoas de outro país, certo? Pessoa forasteira, pessoa estrangeiro, ela significa isso aí também. Foreigner é uma palavra também que faz parte do vocabulário básico, né, que você precisa aprender, principalmente se você também for fazer comércio exterior. Over, complete, concluded, end. Rapidly, ou melhor, policy, insurance, indemnity, constitution. Rapidly, quickly, speedily, promptly. Remarkably, unusually, suddenly. Retirement, que significa aposentadoria, né? Retreat, hideaway, seclusion. E shrink, reduce, coil, flink, condense, slim down. Shrink, né, significa o quê? Encolher, diminuir, certo? É importante você aprender essa palavra também, muito importante, porque se ela cair no texto, ela é o oposto do increase, né, que seria aumentar, certo? Tem até um filme, né, chamado, que é usado essa palavra no termo, né, aquele filme, Querido Encolher as Crianças, né, shrink, ok? Bem, pessoal, então aqui a gente terminou a nossa missão em relação a esse texto, né? Terminamos aí o vocabulário de sinônimos, né? Bem como o vocabulário onde a gente viu a tradução português-inglês, certo? Espero que tenha ficado bem claro nesse texto para vocês. Qualquer dúvida, vocês têm aí o meu e-mail, né? É só me escrever, certo? E a gente analisa aí, né, a sua dúvida. Eu sei que tem muitos alunos que, pelo que tem me escrito, que está começando agora no inglês, ainda tem um vocabulário muito básico, e é por isso que às vezes, né, eu falo assim de uma forma bem mais explicada, porque eu sei que não são poucos, né, a quantidade desses alunos que estão começando a estudar inglês agora,
ou que já estudaram há muito tempo, que agora não lembra mais de nada. Então, é por isso que às vezes eu explico de uma forma mais detalhada, né? Porque a gente tem que abranger a todos, certo? Mas isso vai bom também para aqueles que já conhecem mais inglês, porque fixa mais ainda, certo? Bem, então aqui nós estamos terminando essa aula. Quando a gente voltar na próxima videoaula, vamos iniciar então com um novo texto, ok? See you later!